Pronto. O que eu estava falando é que a gente pode começar a partir daquele primeiro ponto, né? As questões jurídicas e como isso abarca dentro do próprio marketing jurídico, que você estava falando sobre a questão da OAB e etc. Uma primeira coisa, Marcos, que eu acho que a gente precisa definir bem é da definição da importância do marketing jurídico na vida do profissional de direito, né? Veja, eu já tenho alguns anos no magistério, acompanho alunos de início de curso, de final de curso, e uma preocupação que sempre me vem é a respeito da inserção desse profissional no mercado, e mesmo os que já estão no mercado, e hoje, em tempo de, vamos dizer, transformação digital, com novas tecnologias disruptivas, com uma série de mecanismos para utilização como técnicas de marketing, ainda as pessoas são carentes, têm dificuldades da compreensão desses instrumentos, desses elementos para a alavancagem de carreiras, né? Ainda há uma insistência em época de inteligência artificial de sair com a pastinha, de levar o cartãozinho, um bom terninho, um carrinho para fazer a reunião no cliente, tentar angariar ali mais uma causa. Quando, na verdade, a gente já tem, não excluindo essa técnica, que ela não deixou de ser ainda presente, ela ainda existe em certas circunstâncias, mas a gente ainda tem outros modos, meios de atuar em benefício da comunidade por meio da advocacia, sem ferir os normativos regimentais, provimentos da OAB, e fazer com que se compreenda a importância do marketing jurídico. Então, assim, é importante que a gente tenha a consciência de que o marketing gera visibilidade e autoridade, né, permitindo que o profissional seja lembrado e, sobretudo, constatado no que se refere à sua eficiência, isso a partir daquilo que ele escreve, isso a partir dos eventos que participa, do conteúdo digital que ele propaga, usando, por exemplo, as redes, né? E, sobretudo, a partir da especialização intelectual que ele se propõe a fazer, ou seja, não dá para a gente se valer de marketing a partir de um conteúdo inexistente. Nós temos que ter um conteúdo, naturalmente a educação se constrói a partir de aperfeiçoamento, e aí a gente tem que divulgar o quanto nós temos de especialização e permitindo a geração de um sem número de oportunidades, né? Trazendo com clientes, com relacionamento e aquele network que tanta gente um dia lá atrás falou, se viabilizando por meio de instrumentos de marketing. Ou seja, o marketing nunca foi tão importante hoje, em época de tecnologias disruptivas, permitindo aí contatos necessários. Agora, aquilo que você me colocou, me perguntou, que eu acho que é extremamente importante, como fazer isso sem violar os normativos regentes da nossa profissão, né? A partir de conexões que sejam éticas, conexões que sejam transparentes e, sobretudo, que sejam que observem aquilo, os limites e permissões daquilo que a OAB nos norteia. Veja, como advogado, Marcos, é importante que a gente entenda que nós não somos vendedores, mascates de serviços. Nós não vendemos o nosso conhecimento, nós não vendemos um serviço, uma diligência. Nós estudamos situações que oportunizam defesas de direitos. Nós somos defensores de direito e, num plano democrático, a gente nunca pode abstrair e se esquecer dessa nossa importante missão constitucional. A Constituição nos deu essa importância e levou a nossa profissão a um patamar diferente de, inclusive, algumas outras profissões, e nós não podemos fazer pouco caso dessa missão que nos foi confiada pelo texto constitucional. Isso significa dizer que esse mesmo texto constitucional vai confiar à nossa entidade o regramento por meio de provimentos. Então, nós temos provimentos que dizem que limitam nossa atuação, por exemplo, no âmbito das redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube e tantas outras plataformas que existem, para que nós possamos, claro, usá-las. Antigamente nós tínhamos um limite muito maior, mas um provimento recente, provimento de 2021, provimento de 205, nos trouxe, de certo modo, no ambiente digital, regramentos que, de certo modo, nos colocassem num plano de modernidade, ao mesmo tempo evitando a mercantilização da advocacia e protegendo, assegurando aquilo que é tão importante para nós,
que é a dignidade de nossa profissão. E, professor André, uma coisa que eu acho bastante Hum, interessante, você falando sobre limites, é que os limites eles sempre existiram. Só que Sempre. antigamente os limites se baseavam basicamente em networking e sempre existiu a questão visual. Só que antes a questão visual era o advogado clássico de terno indo em um escritório, etc. Hoje a questão visual, ela está muito mais ligada com você se porta dentro de um ambiente virtual e quais são os limites desse ambiente virtual. Justamente por isso que existem os provimentos, né, o provimento 205 de 2021 da OAB, para poder metrificar isso e falar, ó, aqui estão os limites onde o advogado pode ir. Porque é aquilo, o advogado não é para ser mercantilizado, ele não é nenhum tipo de produto para o mercado, onde pode ser vendido de qualquer forma, colocado em outdoor, que inclusive é uma das proibições, né? O Brasil, ele é, de certo modo, um tanto mais limitado que outros estados soberanos. Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara vai para o outdoor, o cara vai para a TV, fazer propaganda do escritório de advocacia, inclusive prometendo resultados e até afirmando-se melhor do que um concorrente. No Brasil, nós ainda temos uma ética que é disciplinada pelo provimento, que nos impõe certos limites comportamentais, como, por exemplo, no caso da rede, usar de forma discreta a partir de um conteúdo que seja informativo. E olha que veja, nós estamos aí dentro de um plano evolutivo significativo. Há muito pouco tempo atrás, eu tive a oportunidade de ser conselheiro na OAB por 2 mandatos e vi o quanto era difícil uma aprovação de um regramento que permitisse essa expansão do marketing para o ambiente das redes sociais. Quantas não foram as repreensões que eu vi, testemunhei, de colegas que usavam a rede naquele momento anterior e que eram concebidos como mercantilizadores da atuação advocatícia. E hoje nós estamos num momento muito mais, vamos lá, adequado, onde não dá para fugir das redes como instrumento de marketing. Agora, claro, dentro de uma compostura prevista aí no provimento, que mostra que o nosso conteúdo tem que ser educativo, que a gente tem limites no impulsionamento de posts que a gente tem, digamos, em redes sociais, como é o caso do Instagram, e também O tipo, né? e oportunidades também que a gente tem até de divulgar nosso próprio conteúdo, né? Ora, os advogados são nós temos desde aquele que é iniciante, aquele que já é veterano, nós temos aquele que tem uma especialização, aquele que tem um mestrado, aquele que tem um doutorado, aquele que tem uma atuação mais definida num determinado campo, aquele que é mais generalista, aquele que tem um segmento dentro de já uma segmentação, ou seja, bem afunilado. Então é muito importante que o advogado saiba se posicionar dizendo ao público o que ele é capaz de fazer na defesa de interesses individuais, né? Então, assim, da mesma forma que o provimento nos estabelece limites, ele, por outro lado, nos estabelece muitas boas liberdades que, quando bem utilizadas, a gente consegue angariar um bom mercado para o escritório, um bom mercado para a atuação individual. Isso é muito legal, sabe? Eu acho muito interessante, eu costumo instruir nos cursos que dou a esse respeito, dentro da própria universidade, eu não deixo de estimular o meu aluno para que ele compreenda esse mercado que está por chegar. Sim. Tem uma questão que até é uma pergunta que eu vou trazer para que seja respondida, que é a ideia de que, sim, a, a promoção de anúncios nas redes sociais, eles trazem uma ótica de democracia, ou seja, todo mundo pode alcançar o público, desde o Sim. advogado que é júnior até o advogado que já tem carreira e etc. Mas aí entra uma questão que é muito importante, a gente pensar no quê? O advogado que às vezes é júnior e tem aquele contato maior com as redes sociais, tem esse contato maior com o Instagram, Facebook, ele vai ter uma capacidade de utilizar esse tipo de ferramenta, por exemplo, uma Meta, um Google, para vincular esses anúncios e alcançar um público indeterminado, ou seja, ele consegue alcançar vários clientes, mas também tem a questão de nível de consciência. O que esse advogado júnior ele realmente pode entregar? Enquanto isso, os advogados que já têm um maior tempo de carreira, por não quererem utilizar esse tipo de tecnologia, ou talvez não terem nem mesmo o conhecimento, porque alguns ainda não têm conhecimento disso, mesmo na época de inteligência artificial. Então fica esse questionamento. E aí, os advogados que estão há mais tempo de carreira, já têm carreira formada, eles perdem muito com isso? Mas e aquelas pessoas que estão sendo atendidas nesse momento por esses advogados júniores que têm essa tecnologia na mão, mas às vezes não têm uma capacitação tão robusta, um tempo de advocacia tão robusto?
Entende que existe aí uma ambiguidade? Marcos, a advocacia ela é muito heterogênea, seja no que se refere a áreas, seja no que se refere à condição relacionada à idade, à condição do iniciante, do veterano, as próprias localidades, o público com quem tratam. E a gente não pode se afastar dessa percepção da heterogeneidade que caracteriza a advocacia. E, obviamente, a pessoa que atua no marketing jurídico, ela tem que ter essa sensibilidade para entender com quem ela está dialogando. Eu costumo dizer que a gente tem que estar sempre se atualizando. Isso não é uma fala simplista. Ela tem profundidade e a gente poderia mergulhar nela se fosse o caso. Mas de uma forma bem dentro do que aqui nós nos propomos. Um advogado iniciante, eu não consigo dizer, Marcos, que ele está tão preparado porque ele manuseia bem o Instagram, porque ele faz posts ou porque às vezes até tem muitos seguidores. Isso não significa marketing em si. Isso significa um dado. Qual é o dado? Ele tem muitos seguidores. No que se refere à prestação dos serviços dele, essa é uma outra dimensão que é preciso metrificar. Mas, sobretudo, é preciso aceitar que o marketing jurídico tem especificidades que normalmente uma agência de marketing consegue lidar com elas melhor do que aquele que simplesmente manipula a rede social e sabe postar e sabe patrocinar. Existem técnicas para patrocínio, existem modelagens no que se refere a tráfego, que normalmente isso é de quem tem especialidade no assunto. Eu costumo dizer que o papel do advogado é produzir o seu conteúdo e se instrumentalizar desses mecanismos. Eu costumo dizer que o melhor que o advogado tem a fazer, inclusive, é terceirizar a operação de marketing, ficando com o processo que lhe diz respeito, que é o processo da intelectualidade, do aprofundamento no conteúdo e viabilizar que esse terceiro faça o seu processo de marketing. Quando eu vejo o advogado postando e vamos lá, e um advogado que às vezes tem, vamos lá, 15 mil seguidores e tem um post que alcança 30, 50 pessoas, eu costumo dizer, há algo errado no processo de divulgação de sua intelectualidade. Não basta ter conteúdo, tem que ter técnica nesse processo, né? E isso eu estou falando do advogado iniciante. Para a segunda parte que você me provocou, o advogado veterano, ô Marcos, existe aqui um aspecto que basicamente faz com que o veterano se equipare ao iniciante, que diz respeito a essa terceirização. Ou seja, Sim. os dois estão no mesmo patamar. Se os dois não têm técnica, os dois vão terceirizar isso para uma agência, para um escritório de marketing jurídico para alavancar a carreira. Só existe um ponto que é essencial, que eu quero frisar, que é a questão da resistência. Nós ainda temos resistências ao emprego das tecnologias, das redes sociais. Conheço muitos colegas advogados que são refratários a usar a rede social. São refratários a usar técnicas de marketing de captação, porque entendem que a arte em que eles foram criados faz com que o escritório subsista. Quando, na verdade, a gente tem que sempre processar o marketing como um alimento da própria atividade fim. O marketing alimenta essa atividade fim, a gente não pode abrir mão dele com qualquer argumento simplista. Então, o advogado veterano, ele pode não ter técnicas, ele pode não ter, vamos dizer, se ambientado na tecnologia, e ele não fez por algumas opções, por algumas circunstâncias. Eu costumo dizer que a opção é uma delas. Porque estudar é fácil, a gente vai aqui no YouTube e entende o que é se atualizar. Não é difícil fazer. Eu, particularmente, tenho 53 anos de idade e, pelo menos, me coloco como um sujeito atualizado e um sujeito pronto para me atualizar todos os dias, para não ficar para trás. Essa consciência é uma necessidade. Quanto à operação, como eu disse, veterano e iniciante, eles têm ferramentas assim de terceirização que viabilizam esse processo, implementam esse processo de marketing de uma forma muito eficiente. Sim, eu acredito até mesmo que aí que entra o provimento de uma forma eficiente, que é justamente para falar assim, mesmo o veterano ou aquele que está entrando agora, eles não podem ultrapassar certas barreiras. Por exemplo, das grandes promessas, né? Eu sou o melhor escritório do país, o mais adequado para a sua necessidade, etc. Essa questão das grandes promessas, elas ficam limitadas pelo próprio provimento. E, além disso, como você disse, que os dois têm esses tipos,
de ferramentas e até mesmo a questão de alcançar uma agência para eles, né, se adequarem e estarem no mesmo patamar, o que acontece também, por outro lado, é a questão de recursos. Hoje, nem mesmo a própria OAB, ela trabalha esse tipo de recurso para o advogado que é júnior. E esse é um outro questionamento, se a gente parar para pensar que o advogado que ele tem a carreira, para ele alcançar ali uma equipe de marketing e potencializar aquilo, é muito mais fácil. Agora, o advogado, que ele é um júnior, está começando a carreira, provavelmente ele vai começar com serviços que, sim, melhoram o perfil dele, melhoram a atratividade, por exemplo, a questão do social media, que é o design ali das redes, da forma como ele se apresenta para o público, às vezes uma página, né, uma página de portfólio para ele se apresentar, mas realmente ter recursos para alcançar diversos clientes talvez já seja uma dificuldade em fazer aquele investimento em anúncios é, mais assertivos, né? Veja só, como você falou, os normativos colocam de uma forma muito tranquila que o advogado não é um mercador, ele não é um vendedor de produto. Então ele deve atuar ali de forma sóbria, discreta, né? Sendo, de certo modo, informativo, útil, assim, mostrando a sua intelectualidade e a sua capacidade de solução de problemas relacionados à violação de direitos. Esse é o papel do advogado essencial. E aí, naturalmente, nesse processo de captação, e obviamente, os advogados têm que se sustentar, ganhar seus honorários advocatícios, pegar suas causas, e, obviamente, tem que sair para se divulgar, para se mostrar, fazer marketing jurídico, né? Agora, dentro de limites, como você disse, não pode ser um processo de mercantilista, descontos, mandado de segurança hoje tem 50%, habeas corpus hoje é de graça, que ganhe um e leve outro. Isso não existe no ambiente da advocacia, promoções, descontos. Se comparar com um colega, olha, o escritório do lado está cobrando 500, hoje 300 aqui, né? Então essas expressões comerciais que se referem à clientela, a contrate, não, nós estamos assistindo pessoas, nós estamos garantindo direitos, e eu acho que a gente tem que usar, inclusive, termos adequados nesse processo de divulgação, de forma que a captação não seja indevida por meio de abordagens que sejam inconvenientes, inoportunas. A abordagem tem que ser uma abordagem que tenha a ver com a própria compostura da profissão, no que diz respeito a essa dimensão de dar alento às pessoas naquilo que elas esperam, naquilo que elas precisam, sobretudo porque elas não sabem fazer. De modo que a exposição seja na medida correta para essa finalidade. A gente precisa compreender qual é o espírito que a norma nos propõe para a nossa atuação. E, obviamente, a gente vai acabar esbarrando, como você bem disse, na questão dos recursos. Ou seja, como é que eu faço isso? Eu faço uma página no Instagram, construo uma página no site, o site já foi uma coisa muito cara, hoje já é algo barato, mas eu não consigo ter, eu não tenho recurso para fazer uma agência de marketing. Então, vamos começar, vamos usar os instrumentos, vamos aprender, vamos pegar o Canvas, vamos pegar tecnologias que hoje estão à disposição e de forma gratuita e vamos arriscar. Eu costumo dizer que a gente primeiro começa e depois a gente aperfeiçoa e depois a gente melhora. Então, existem aí, por exemplo, guias práticos que são recomendados pela UAB, existem formatos adequados da internet, o próprio manuseio da inteligência artificial, um bom manuseio da inteligência artificial gera para o advogado a compreensão dessa cena e como ele deve se comportar, como é que ele deve se conduzir no gerenciamento entre o seu limite e a sua liberdade de captação de clientela. Então, vamos lá, não tenho dinheiro, vou me valer do escritório da OAB e vou me divulgar dessa forma. Vamos de pouquinho até o processo de captação gerar um numerário que seja autorizador de dar um passo mais largo, contratar uma agência mais profissional. E aqui um aspecto muito importante, viu, Marcos? Não é uma agência de marketing, é uma agência especializada de marketing jurídico. Eu não posso pegar, por exemplo, uma agência de marketing de médico e entender que ela consegue, porque lida bem com tráfego pago, porque lida bem com captação de leads, porque lida bem num processo de divulgação, ela vai ser adequada ao meu trabalho, à minha atuação. Não, existem questões que são peculiares e que o gestor de marketing compreende bem quando ele atua nesse segmento, né? Então, eu costumo dizer para os advogados, colegas, procurem agências, escritórios de marketing que tenham a advocacia como especialização, ou seja, são escritórios que prestam serviços a advogados, né? Que têm formatos de prestação de serviços
para advogados. Isso para mim é muito importante, sabe, Marcos? Então, esse processo, primeiro a gente começa, vai devagarzinho, com pouco recurso, tira uma rendinha no final do mês para depositar no marketing, na captação, no processo de captação, nos termos do provimento 201, e vai crescendo, 205, e vai crescendo, e vai melhorando, para dar um passo adiante e investir um pouco mais, porque quanto mais você investe em marketing, isso é uma linguagem universal, não é algo que tem a ver com a advocacia, mas é geral, o que você investe em marketing, se bem investido, retorna na divulgação de seu nome, do sua forma de trabalhar, e você acaba sendo muito recompensado com isso. Então não imagine que investir em marketing é um desperdício. Muito pelo contrário, é uma grande sacada. Eu até acrescentaria, porque enquanto um graduando que está a um passo, né, de finalizar o bacharelado em Direito, eu observo que dentro das instituições a gente não recebe isso, esse direcionamento para a questão de captação de clientes, inclusive em outros canais de aquisição que não sejam as redes sociais, como a própria OAB. Então, ali existe um tipo de deficiência. E, além disso, trabalhando nessa área de marketing jurídico, eu vejo uma dupla deficiência, que é realmente esse quesito da especialidade. Ou seja, buscar não seria nem apenas uma agência de marketing jurídico, mas uma assessoria completa, que é o que é ideal para o crescimento de um advogado que esteja ali, inclusive entrando na área, ou até mesmo um advogado que já está na área há muitos anos e quer abrangir ali o seu nível de advocacia para outros clientes, né? Eu sou professor há 32 anos, de forma ininterrupta. No direito, eu estou no magistério desde 2001. Antes mesmo de formar, eu já dava minhas aulinhas aí nos preparatórios para concurso, depois fui para as universidades. E eu acredito que existem limitações. A OAB, ela realmente pode fazer mais em matéria de marketing em favor do advogado. Eu acho que ela pode fazer mais, a despeito de eu enxergar sempre muito boa vontade na OAB, tá? Independente das gestões que ela teve, eu sempre achei que quem chegou tentando melhorar a OAB. Eu acho que levantou critérios, bandeiras e foi melhorando. Todos os gestores da OAB, por exemplo, tomemos a OABDF, nós temos um processo evolutivo na atual gestão, na gestão anterior do colega anterior, e nas gestões que antecederam a eles, todos eles vieram para inovar. E, naturalmente, nós não chegamos ainda num ponto ideal, sempre vamos ter pontos de reclamação, pontos de insurgência. A faculdade é a mesma coisa, a faculdade poderia fazer mais. Mas eu queria discordar de você com relação a um aspecto. Eu acho que sua imagem está congelada, a impressão minha. Está me ouvindo, Marcos? Para mim está aparecendo. Está Tá? aparecendo, Tá bom. Miquel? Então, é porque deu uma congelada assim. Você Estou está me ouvindo ouvindo bem? perfeitamente. Está me ouvindo bem? Ah, legal. Então, assim, para mim tem um aspecto aqui que eu quero divergir de você. Não obstante, eu acho que a Estou OAB ouvindo possa sim. fazer mais e que as universidades possam fazer mais, eu acho que elas já fazem, dão um start. Não dá para elas pensarem essa temática imaginando que todo mundo que dali sai vai ser advogado. Né? Tem muita gente que não quer ser advogado, quer seguir uma outra estrutura de carreira, quer ser servidor público e se concentra exclusivamente nisso. E nem precisa ser advogado, que é o caso do delegado de polícia, é o caso dos analistas no Ministério Público, dos analistas no Poder Judiciário. São pessoas que não precisam ter sido advogadas, dos juízes que podem ter trilhado uma carreira, digamos, acadêmica e, no final das contas, não passaram por ser advogado. Então, eu acho que esse não é um papel essencial do ambiente universitário, sabe? Eu acho que cada professor, e eu particular exerço muito isso, esse estímulo à atividade profissional, e falo muito de inteligência artificial, de tecnologia nas minhas oportunidades, nas minhas aulas, nas disciplinas que eu ministro Direito Constitucional, Direito Processual Civil e Direito Digital. Eu trabalho muito essas temáticas, mas é uma opção minha. Não há na grade, naturalmente, regimentos da OAB, as normativas existem, mas não é da essência do ambiente universitário fazer isso dentro de uma disciplina. A gente costuma muito debitar da universidade a ausência da ministração de alguma área. Mas, às vezes, essa não é uma responsabilidade da universidade. Talvez um curso de extensão, um curso optativo existente ali, pudesse ser uma iniciativa.
mas eu não costumo dizer que essa seja uma obrigação. Talvez se levantar todas as hipóteses profissionais seja, né? Mesmo assim, eu acredito que a universidade ainda tem tido esse comprometimento. Eu trabalho hoje na Universidade Católica de Brasília e sou muito feliz de ver, de enxergar que muitos dos colegas levam à sala de aula um discurso profissional, testemunhando suas próprias experiências e as possibilidades existentes dentro de limites existentes. Então, eu acredito que a universidade tem um comprometimento e até um relacionamento com a OAB, com o Ministério Público, com a magistratura, que traz o tema do marketing profissional, se não de uma forma expressa na categoria formal de disciplina, mas traz para o ambiente da discussão, eu acho que faz, de certo modo, com uma boa eficiência. Sim, bacana. Eu acredito que faça sentido, mas na minha perspectiva, talvez se tivesse uma matéria optativa, ou realmente até um curso de extensão, que fosse mais fomentado para que se fosse feito para quem quer seguir essa carreira da OAB, talvez fosse realmente mais interessante. Agora, um ponto que você puxou sobre a questão da inteligência artificial é o caminho hoje ideal para quem quer iniciar de uma forma mais dinâmica e mais rápida, principalmente porque ele é um canal onde você faz ali utilizando das perguntas corretas da forma adequada, você pode alcançar respostas devidas, principalmente sobre esse tema. Ou seja, as questões das normativas, as exigências de como você pode se divulgar e não necessariamente utilizar a inteligência artificial só para produção de conteúdo. Ela também é um canal informativo e é um canal informativo que, utilizado da forma correta, pode trazer respostas ali precisas também, né? Eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Tenho um curso de datilografia, tenho um certificado, é um orgulho danado ter certificado de datilografia em máquina manual, não nem em máquina elétrica. E vi a máquina elétrica, vi o surgimento do computador, PC, eu vi o notebook chegar e eu vejo a IA aparecendo. E eu tive a oportunidade de transitar por todos esses. Acho que eu não transitei muito, foi na máquina elétrica, eu tinha dificuldade danada nela, eu pulei da máquina elétrica para o computador. Né? Mas, enfim, foi uma trajetória bem interessante. E eu procurei me ajustar a todas essas mudanças, até chegar hoje naquilo que se conceituou aí no, no último Fórum Mundial a respeito da conceituação de Revolução Industrial 4.0. Hoje, não há como escaparmos da IA, ou como manipuladores dela ou como vítimas dela. E eu costumo dizer que quem está na rede, participando dessa teia de informações pela via tecnológica, se não é, se não é consumidor, se não é consumidor, é produto. Você não está comprando, você está sendo vendido. Então a gente tem que estar antenado. No ambiente da advocacia, a gente precisa conceber que não há como nós não usarmos a inteligência artificial como uma engrenagem que facilita o nosso trabalho. Não dá mais para nós sermos advogados que usam o artesanato para produzir nossas peças. Eu acho lindo uma peça produzida artisticamente, como se o advogado literato fosse. Eu sou um leitor inveterado. Aqui atrás de mim tem uma pilha de livros que eu li todos, boa parte deles de direito, uma grande parte de literatura, outros de tecnologia, de matemática, áreas que eu transitei na vida. Mas eu costumo dizer que a velocidade hoje exige mais de mim, uma produção mais rápida, ciente da intelectualidade que eu atingi, de um patamar que eu tenho hoje, e que eu, claro, sempre muito tranquilo, preciso melhorar sempre, eu sempre acordo concebendo que eu sei muito pouco e tenho que ler sempre. Do mesma forma, eu não posso abrir mão de uma tecnologia que sintetiza uma leitura de um relatório de 200 páginas e que extrai aquilo que é principal e que joga fora aquilo que é secundário e que me faz entender em 2 horas ou 1 hora aquilo que eu levaria um dia todo para conceber com o mesmo grau de resultado, de compreensão. Né? Então, assim, dentro de uma perspectiva de resultados, dentro de uma perspectiva, como posso dizer, mais utilitarista, onde eu quero chegar, o que eu quero resolver. Então, o que eu preciso da informação? Tudo é necessário?
E aí aquela discussão entre o que é necessário e o que é suficiente. Nessa perspectiva, essa inteligência artificial chega a ser uma prepotência, uma arrogância, achar que tudo a gente resolve na base da arte de escrever. Eu sei escrever muito bem, o que não significa dizer que eu preciso escrever a todo momento. Eu posso muito bem me valer de instrumentos de síntese que a inteligência artificial me proporciona para ter um resultado muito efetivo em favor não de apenas de mim, mas do meu cliente, com técnicas de percepção de cenários jurídicos que talvez só no braço eu não teria. Então eu quero conceber quais são os normativos regentes daquela matéria. Tenho dois na cabeça, só que existem três que eu não sabia. Numa simples pesquisa numa inteligência artificial qualquer, eu tenho isso no chat GPT. Além dessas duas aqui, quais são outros temas que se aplicam ao assunto? Ele me traz aquilo que eu não sabia, imaginando que eu já sabia de tudo. Então é um ato de humildade usar a inteligência artificial para pesquisar, para se aprofundar em pontos que você não tem conhecimento quando imaginava que tinha. Então hoje um advogado, um bom advogado, e eu sempre costumo dizer para o cliente, pergunte para o seu advogado se ele usa IA. E se ele disser, eu não uso e demonizar IA, eu digo, fuja dele. Fuja dele. Porque esse advogado ele não está envolvido com você a ponto de lhe dar a melhor defesa, a partir dos instrumentos que hoje nós dispomos. Né? Não dá para a gente pensar que a advocacia é só escrever à mão, é só raciocinar dentro de uma perspectiva jurídico-filosófica. Muito pelo contrário, o pragmatismo, em alguma medida, ele é extremamente útil. Então, a perspectiva utilitarista da advocacia tem que transitar com a intelectualidade. E um detalhe, Marcos, para eu finalizar aqui a minha fala, para ti, é que o uso da inteligência artificial nunca me demitiu da minha intelectualidade, de continuar minha leitura, de continuar meu aprofundamento. Ler Paulo Bonavides nunca ficou defasado. Ler Zé Afonso, ler os clássicos do processo civil, ler Ada Pellegrini, ler Cândido Rangel Dinamarca para compreender a perspectiva filosófica do assunto abordado, nunca ficou defasado, nunca ficou para trás. Mas não posso viver só disso, também tem que compreender essa perspectiva que a tecnologia me oportuniza, que é uma ampliação do debate para além da compreensão filosófica do tema. Então, o advogado tem que estar atualizado. E eu enfatizo, insisto, perguntou para o seu advogado se ele usa mecanismos de IA, se ele compreende a necessidade dos mecanismos de IA. E como resposta ele lhe dá que não sabe mexer, não gosta de mexer e acha que é desnecessário e até prejudicial, fuja dele. Fuja dele. E tem uma perspectiva que é interessante, né? Que a gente sai da ótica do Fordismo, onde a gente tem aquela produção em massa feita pelo homem, e a gente passa a utilizar as máquinas para produzirem em massa ao nosso favor. Ou seja, o tipo de conteúdo que a gente pode produzir utilizando inteligência artificial, ele é muito mais escalável, ainda mais quando é um advogado que trabalha sozinho, e é muito mais rápido esse tipo de produção, inclusive para análise de peças, relatórios e etc., e utilizar isso da forma correta para fomentar. Agora, uma coisa que é muito importante que você aponta é que a inteligência artificial ela não exclui o nosso conhecimento. Isso daí é o principal. É a mesma coisa de dizer que os filósofos clássicos eles são contemporâneos. E são. Isso. Eles nunca deixaram de ser contemporâneos, porque no final das contas vai mudar um termo ou outra. Você vai falar sobre ali utilizando a caverna de Platão, que é a sociedade que não enxerga o que está na sua frente, mas que ela tem essa necessidade de sair daquele momento para ver o que está fora daquela caverna e imaginar um mundo mais dinâmico. Depois você tem, por exemplo, Zygmunt Bauman, que já fala desse mundo dinâmico, ou seja, você Os observa, líquidos. você observa que os dois eles estão se comunicando em épocas totalmente distintas, né? Aí agora, depois de Zygmunt Bauman, você ainda tem Pierre Levy, fala sobre cibersegurança. E a cibersegurança ela está intrinsecamente ligada à modernidade líquida, que é essa ideia de que as coisas se atualizam de uma maneira extremamente rápida e a gente tem que ter esse cuidado agora no meio digital e no momento atual com a própria inteligência artificial, como foi apontado, né? Então, assim, essa interconexão de temas e ideias e utilizar as ferramentas de maneira adequada é extremamente importante, principalmente para o nosso tema, que é marketing jurídico, né? E adequar aquilo ao que está sendo utilizado hoje. Sim, sim. Isso que você falou é muito importante, ou seja, a inteligência artificial, um ponto importante, ela não nos substitui.
Eu trabalho de forma massiva, eu tenho aí, em média, 20 intimações por dia. E eu concentro meu trabalho em STJ e Supremo Tribunal Federal. Em média, 20 intimações por dia, normalmente ali de decisões monocráticas, que eu preciso, não raro, fazer um agravo interno, alguma reclamação, uma rescisória, e conteúdos complexos, densos, de processos gigantescos, de longa data, e que eu hoje, vamos lá, quando chega para você 20 processos por dia, então é de se conceber que numa semana chegam 100 processos em média. E como que você vai pegar 100 processos e lidar com 100 processos, né, de uma forma rápida, tranquila, lendo de ponta a ponta? Não dá. Então você tem que ter poder de síntese. Com o processo eletrônico e a IaaS, LLMs de um lado, cara, você tem ferramentas magníficas para você otimizar o seu trabalho e fazer com muita qualidade. Agora, claro, a percepção do uso da IA pressupõe essa intelectualidade. Não dá para um advogado que não tenha experiência intelectual, que nunca tenha emergido no campo da filosofia, que não tenha lido os manuais de processo civil, os manuais de constitucional, os livros de literatura clássicos, as distopias, a literatura brasileira, a inglesa, a francesa, consiga usar uma IA para resolver um problema de uma forma substancial. Eu não consigo visualizar essa eficiência ou mesmo a eficácia, o resultado. Daí que você ouve, mas a IA tem que ter cuidado com ela, porque ela produz jurisprudência mentirosa. Produz porque você não foi suficientemente capaz de perceber que aquele tema na jurisprudência ou ele é incompatível com qualquer percepção legal ou constitucional, ou porque você também não foi suficientemente hábil para pelo menos fazer uma conferência. Ou pelo menos você não soube fazer uma elaboração de um prompt adequado nos termos do que a IA exige, porque nunca se prestou a fazer um curso sobre IA, sempre achando que IA é fazer perguntinha. Quando, na verdade, a IA faz 1 milhão, trilhão, zilhão de coisas, e às vezes com um curso que você compra de 200, 300 reais, você resolve o problema. Né? Então, assim, é muito importante que exista a humildade de falar, eu não sei nada sobre IA, mas eu estou disposto a aprender para usá-la, para que ela me favoreça, otimize o meu resultado, facilite o meu trabalho e faça com que eu tenha qualidade de trabalho, qualidade de vida e devolutiva para o cliente de uma forma adequada, a ponto do cliente falar, poxa, que trabalho maravilhoso, como você conseguiu abranger o universo que eu precisava e naquilo que você não conseguia, porque de fato não era possível, diante da sua imersão no universo o mais amplo que existia a respeito do assunto. Eu, por exemplo, pego um processo, a minha missão, minha meta é qual é o universo mais amplo que eu tenho sobre esse tema, para que sobre ele eu me levante aqui e me pronuncie. Né? E isso só é possível hoje, em termos de velocidade, com o uso das tecnologias artificiais. E veja, não sou um cara que não tem um conhecimento anterior, tem um conhecimento anterior. O que me preocupa é você não ter conhecimento anterior e imaginar que a IA vai te substituir. Se o advogado pensar dessa forma, ele vai se surpreender com um problema muito grande. Porque ele vai imaginar que não precisa estudar e a IA vai resolver, e ela não vai resolver, ela vai piorar a vida dele. E ele vai ser percebido, porque as pessoas percebem quando você é insuficiente intelectualmente, quando você é ineficiente numa dimensão prática, quando você não responde à demanda. Então a intelectualidade é pressuposto, e a atualização pelos meios tecnológicos é uma necessidade. Com certeza. E, Só finalizando, Marcos, e aquela pode fala falar. aqui, aquela fala que inclusive já foi uma fala minha por diversas vezes. Eu brinco dizendo, a IA existe para tornar o burro mais burro e o inteligente mais inteligente. Isso significa dizer que a gente parte de um pressuposto. Nós temos que nos esforçar para ter uma intelectualidade como premissa para aí andar na IA. Com certeza. E daí também entra a questão de uma boa assessoria, né? De quem já utiliza esse tipo de tecnologia aplicada a negócios. Eu, com minha equipe junto ao Juiz Integra, a gente já fez esse tipo de assessoria só para falar como que um determinado tipo de negócio, como um escritório, ele pode utilizar só IA. Às vezes o rapaz tem, eu tenho já marketing jurídico, eu tenho absolutamente tudo, mas eu quero entender como utiliza a inteligência artificial. E aí, óbvio, a gente não vai ficar só falando sobre um chat GPT, um Gemini ou essas inteligências artificiais que todo mundo vê, todo mundo enxerga. Existem outras inteligências artificiais que fazem
até mesmo pesquisas robustas na internet, como o Perplexity, a Manus, e que podem entregar uma qualidade de conteúdo para o advogado ou até mesmo para o operador do direito no geral, uma entrega muito mais precisa, né? Por isso que eu acho importante pontuar essa questão. Isso é importante, Marcos. Eu estava, inclusive, esses tempos, eu estava elaborando um roteiro de um curso de utilização de IA no campo da advocacia, né? E isso que você fala é muito interessante. Eu entendo, você disse a respeito da assessoria. E eu sou um defensor da assessoria. Eu acho que não dá para nós vivermos isolados no mundo a partir da atividade artesanal. Não dá Sim, mais. Eu acho que, ou, por exemplo, eu tenho uma advocacia extremamente pulsante na minha área de atuação, no meu contexto aqui. E eu entendo que uma assessoria de marketing, sobretudo para advogados privados, é uma necessidade, tem que estar como componente do custo do escritório. Não dá para você pensar que abrir um escritório é água, luz, telefone, secretária, papel, computador, internet. Esse componente, assessoria de marketing, tem que entrar como custo fixo. Custo fixo não é um custo variável, não é algo que você compra, paga eventualmente. E eu vejo como necessidade também que os próprios escritórios de marketing, as agências de marketing, elas concebam um serviço a mais, que é o serviço da assessoria no uso da IA ou seja, exatamente. visitar o escritório e entregar o uso. Vamos lá, Perplexity combinada com Gemini, Gemini, com Manu, GPT, com Canva, com ou seja, Canva, com aquelas tecnologias sim. estáticas, né, com a tecnologia de fazer uma petição bonita, né, fazer um design, Apresentações com Gama, que é apresentações, outra inteligência com artificial. Gama, Copilot, ou seja, você tem Infinidade. 200 mil IAs adequadas cada qual para uma determinada finalidade. Por exemplo, saber usar, às vezes, um sistema de cooperação, como, por exemplo, empregos aqui que a gente usa na tecnologia, como é o caso dessas tecnologias como o Google Docs, mas mais aprofundado que o Google Docs, dentro, sobretudo, daquilo que os programadores usam dentro dos sistemas de cooperação. Vamos construir a petição a quatro mãos, daqui você começa, daqui você termina, vamos junto, vamos fazer junto. Então, assim, treinar escritórios acaba sendo hoje, a meu ver, uma das grandes novas missões dos escritórios de marketing. O escritório de marketing tem que romper com a ideia de que ele apenas faz campanha. Exatamente. Campanha. Perfeito. Então, se ele entender que esse é um dos componentes do serviço prestado, a contratação fica muito mais tranquila para o escritório de marketing, como também para o advogado, e fica cercado não só de uma aparência, no que se refere àquilo que o público percebe, mas a própria efetividade do trabalho dele, daquilo que ele faz, assessorar, dizer, compre esse curso para você estudar isso, fazer um campo de sugestões é uma das missões do escritório de marketing. Só que um detalhe, eu enfatizo, não dá mais para o advogado viver sem esse componente como sendo um dos seus custos. Sim. Procurar um bom escritório de marketing é uma necessidade. Eu conheci aí o trabalho de vocês e assim fiquei realmente surpreso com essa boa vontade de enxergar para além do marketing tradicional modalidades de assessoria para o advogado que faz com que ele mude de estágio profissional, que ele saia de um patamar e vá a outro com medidas que eu não vou dizer que são simples, porque de fato não são, mas com a aprendizagem que em um pouco espaço de tempo e um pouco investimento, ele muda a configuração de sua rentabilidade. Inclusive, tem coisas que são tão essenciais que hoje é feita até a contratação de outras pessoas para fazer que a IA substitui completamente. Por exemplo, a gente está aqui dentro de um meeting, fazendo Uhum. uma reunião. Hoje existem inteligências artificiais que transcrevem isso de uma maneira perfeita. E antigamente existiam não só escritórios de advocacia, como outros nichos que pagavam pessoas para ficar ali redigindo e fazendo Até, anotações até como. hoje, até hoje tem É, gente só para fazer ata. Até aí, hoje tem gente só para fazer ata. Né? Até hoje, por exemplo, você contratar um editor para fazer um vídeo quando você tem, por exemplo, um OBS Studio. sim, Né? Contratar para fazer o relato do escrito, se você pode ter um agente de IA que vai fazer a transcrição da reunião, seja ela no formato digital, seja ela no formato presencial.
Então você tem instrumentos para resumir textos, para estabelecer apresentações, ou seja, é um ganho de eficiência e, por consequência financeira, do qual não se pode abrir mão. Se abrir mão, chega a ser uma agressão, chega a ser prepotente, arrogante achar que a IA é algo hoje desnecessário. Perfeito. E aí, agora a gente chegando aqui já para o finalzinho, né, desse nosso bate-papo de hoje, eu queria convidar o público que está assistindo, as pessoas que estão assistindo, justamente para quem tiver realmente interesse em aplicar esse tipo de assessoria, de marketing jurídico, realmente aplicar isso dentro do seu negócio, seja a questão, por exemplo, da divulgação ou até mesmo da implementação de inteligência artificial dentro dos seus escritórios ou até mesmo para os operadores de direito. A gente vai estar trabalhando essas questões, a gente vai deixar aí um calendário para que vocês possam marcar e estar fazendo um meeting com a gente para conversar. Inclusive, eu vou convidar, né, o professor André para que a gente possa dar continuidade nesse curso que ele já está fazendo aí, para que a gente possa também Me contrata para sua equipe. forma- formalizar ali um curso robusto, né, com conhecimento robusto que realmente vai agregar valor, não ser só essas palestras genéricas que têm Sim. acontecido bastante aí sobre inteligência artificial e acabam que no final das contas não entregam nada, né? Até a próxima, A pessoal. gente, tudo Até. de bom, hein? Abração. Abração.